Uma notícia recente nos jornais europeus sobre educação chamou a atenção. O ministro britânico de Educação, Michael Gove, propôs uma mudança nos métodos de educação atuais, locais, e buscam ensinar o aluno a pensar mais do que transmitir conhecimentos que seriam enciclopédicos. O ministro quer reduzir de forma drástica o número de matérias obrigatórias e ensinar mais fatos aos alunos. Segundo ele, os jovens não conhecem a história do seu país, nem personagens importantes, nem a geografia de outros países do mundo. Bem, essas declarações provocaram um debate bem acalorado no Reino Unido e nós aqui convidamos a professora Sônia Penin, do Departamento de Metodologia do Ensino e Educação Comparada da Faculdade de Educação da USP, para conversar um pouco sobre esse tema. Então, professora, só acha, como a oposição lá no Reino Unido, que ele está tentando retroceder 50 anos na história? Olha, currículo é alguma coisa para se pensar e repensar a cada momento. Quer dizer, uma proposta, as diretrizes curriculares e proposta curricular dos sistemas tem que ser pensada no contexto de cada país, né, de cada estado, inclusive cidades, e no contexto da civilização que a gente vive. Então, eu acho que repensar o currículo é uma tarefa para... E constante, para sempre. Constante. E eu acho que tem que analisar o currículo. Eu não entrei em detalhes, eu não sei como está agora o currículo, mas pela matéria, o número de disciplinas escolares é muito grande. Isso é um problema. Eu acho que as mudanças curriculares, ultimamente, elas buscam áreas de conhecimento, organizar um pouquinho, diminuir as disciplinas ou organizá-las em torno de áreas mais amplas de conhecimento. Essa foi uma tendência no Brasil, na América do Sul, inclusive em outros países também. Tá. Mas, enfim, no caso da Inglaterra, e a gente sabe também em outros países, às vezes o conhecimento de uma cultura planetária, digamos, às vezes não é tão... Não conhecem mesmo os outros países, exatamente, né? Eu acho que no caso, se realmente os jovens, crianças e jovens inglesas não conhecem os outros países, vai ser difícil de se inserir nesse mundo que cada vez mais é uma aldeia aí que você precisa conhecer um pouquinho do outro. Aliás, para se conhecer melhor, você precisa conhecer o outro. Isso envolve também outros países. Então, eu acho que repensar. Agora, isso pode... A mudança de quais conteúdos não necessariamente precisa ficar presa às disciplinas escolares, né, por um lado. Por outro lado, eu acho que o que a matéria coloca é que estaria sendo mudado, voltando para os anos 50, no sentido, olha, vamos pegar fatos, conteúdos específicos e não levar a criança a pensar. Eu acho que esta é isso é um equívoco. Eu acho que você não desenvolve pensamento, porque a escola está aí para desenvolver o pensamento, todas as potencialidades cognitivas, claro que emocionais e também a criatividade, mas de qualquer forma, para desenvolver qualquer habilidade cognitiva, você precisa de conteúdos. Então, a escolha de conteúdos é fundamental. Claro, você nunca, e ainda mais hoje que a informação cada vez é maior e maior, aumenta de uma forma exacerbada, você precisa cada vez mais se organizar e pensar isso em redes, como você organiza grupos maiores de conteúdos, mas que você consiga fazer relações entre os diferentes blocos de conteúdos, digamos assim. Então, quer dizer, passar por uma coisa sem fazer a outra é impossível. Não dá. Você tem que, justamente por conta da informação e trabalhar melhor com conteúdos, você precisa desenvolver suas habilidades cognitivas. E para isso, você não faz no ar. Você faz eu vou falar uma coisa aqui, não sei se está correto, mas, por exemplo, hoje a gente tem aqui o computador do lado da gente o tempo todo, tem um portal para o mundo, é óbvio que nem tudo que está aí está correto, mas sabendo procurar, você encontra coisas corretas, tá certo? Então, ou seja, a informação acumulada, enciclopédica, ela está muito mais fácil hoje do que era, sei lá, há 50 anos ou 40 anos, que a gente tinha que se deslocar para a biblioteca, para buscar, fazer pesquisa e tal. Hoje você faz pesquisa com muito mais facilidade. Então, nesse sentido, sim, seria um retrocesso você dá na aula conteúdo enciclopédico quando você tem que ensinar ele como buscar essa informação num mundo de informação tão fácil, não é? É verdade, e principalmente quando se fazia isso de uma forma usando apenas a habilidade cognitiva da memória, também de decor, né? Quer dizer, então você decorava
a relação, e pegava uma relação entre país e sua capital, por exemplo, e as coisas principais sobre esse país, a cultura, a sua inserção, a relação com outros países em cada continente, em relação ao... Ficava fora. Então, eu acho que os movimentos, grandes movimentos, é fundamental que você consiga identificar e perceber a relação com outras questões e outros conhecimentos novos que vão chegando. Tá, então agora pulando lá da Inglaterra, pulando essa notícia, vindo aqui para o nosso currículo brasileiro. Como a senhora avalia hoje? Você acha que hoje a gente não tem uma preocupação desse tipo? Ou a gente continua discutindo o currículo das nossas escolas e essa discussão é boa, é proveitosa? Bem, eu quero inserir aí também a questão de que no Congresso Nacional chegam sempre pedidos de entidades, associações, pais e escolas querendo colocar mais coisas no currículo, outras disciplinas. Música, filosofia, sociologia, torná-las obrigatórias. Né? Como a senhora vê esses movimentos? Assim? Eu acho que esse número exacerbado de disciplinas escolares é um problema. Né? Obrigatórias é um problema. Eu acho que o currículo escolar, as diretrizes curriculares, inclusive, como estão colocadas hoje, elas não levariam a isso. Mas cada sistema, seja estadual, seja municipal, ou o sistema das escolas, cada escola particular, no caso, organizam o seu currículo. Né? E o fundamental é que se organizasse em termos de áreas de conhecimento. Eu acho que as diretrizes caminham nessa direção. Mas, no caso nosso, acho que leva a um outro problema. Na verdade, bom, primeiro há essa questão colocada de uma forma absurda por interferências políticas e de outras áreas, por exemplo, campanhas dentro da escola, que não deveria acontecer. O programa da escola tem que pensar numa formação para aqueles alunos daquela escola que já tem determinadas características que os profissionais daquela escola conhecem. Então, é para eles que deve ser voltado esse currículo. Então, eu acho que a interferência de fora eu acho que essa interferência do legislativo. Isso é um absurdo, não deveria absolutamente acontecer. Eu acho que os profissionais da educação, e claro, os profissionais da educação vão conversar com o restante das pessoas, mas esse não é o caso. Então, aqui, eu acho que nós, um pouco diferente de outros países, até porque as diretrizes são amplas e abertas, a discussão e às vezes a dificuldade é qual é o currículo básico que deve ser feito, estar acontecendo em todas as escolas, independente das diferenças das escolas. Quer dizer, inserir no mundo hoje, né, precisa de algumas competências, alguns conteúdos, algumas habilidades cognitivas que precisam ser desenvolvidas juntos aos alunos. Eu acho que isso precisa ficar bem claro em cada lugar e os conteúdos jogados, soltos, devem ser minimizados. Os conteúdos devem vir dentro de um bloco de situação. Por exemplo, você talvez não precise saber todas as capitais e nem identificar todos os países da África, mas você precisa pelo menos saber que tipo de colonização foi feita, quer dizer, em cada uma, e o que as diferentes colonizações, qual a consequência disso para o desenvolvimento posterior desses países, etc. Então, eu acho que quanto mais você organiza em blocos, por um lado, e sintetiza também, né, e utiliza, hoje nós podemos utilizar todos os meios, né, inclusive designs, os meios artísticos, para dar uma visão de conjunto naquilo que às vezes para não ficar um conhecimento perdido lá, solto. Né, colocar dentro de um mapa conceitual mais amplo, a partir do qual o aluno consiga fazer relações com outras coisas que ele já conhece e para os conhecimentos novos que ele vai conseguindo desenvolver e adquirir ao longo do tempo. Agora, isso tem sido aplicado? Você acha que o Brasil está bem? O currículo das escolas brasileiras está bem colocado? Olha, eu acho que o Brasil é uma diversidade muito grande, né? E, aliás, as autonomias existem e é preciso, para isso mesmo. Né? Então, não é para ser igual. Mas, de qualquer forma, eu acho que essas avaliações, elas dão um norte, né, para cada lugar. Hoje nós temos avaliação desde internacional,
né? Na qual nós estamos bem mal, não é? Bem mal. Aliás, nessa matéria do ministro inglês, a questão dele é que ele percebeu que os jovens dele de 15 anos estavam com situados 2 pontos atrás dos chineses de 15 anos. 2 anos ou 3 anos. 2 anos ou 3 anos, alguma coisa assim. E, portanto, realmente os chineses, né, primeira vez que fizeram esse programa, essa avaliação PISA, e estão tirando o primeiro lugar na língua, em ciências, matemáticas, em todos os conhecimentos básicos. Passaram os finlandeses, né? Exatamente, passaram os finlandeses. Então, eu acho que as referências das avaliações não é para, eu acho, ficar escravos da avaliação, mas elas dão alguma referência para pensarmos o que nós estamos dando, quer dizer, que prioridade nós estamos dando ao nosso currículo. Mas, além disso, nós temos hoje avaliação de todo tipo. Aliás, a avaliação nós temos mais, às vezes, do que mais do que o necessário, e esquecemos do principal, que é trabalhar as metodologias e valorizar os profissionais da educação. Sim. Eu acho que essas são questões básicas que nós precisamos tratar para que, justamente, a qualidade da educação para o aluno seja a melhor possível e a gente possa se equiparar, não para se equiparar com os outros, mas que para fazer os nossos alunos se desenvolver o melhor em todas as potencialidades e, por consequência, também estar melhor avaliado em outras instâncias. Né? Na sua síntese, a senhora colocou a questão da valorização do professor. A senhora sintetizou aí. Trabalhar mais os métodos e melhorar a valorização do professor. Você acha que aí tem um nó na nossa questão brasileira? É um nó. Eu acho que nós precisamos, no Brasil hoje, fazer um pacto. Aliás, é interessante porque na Espanha eles estão tentando fazer um pacto, assim que fizeram o pacto político de Moncloa, querem fazer um pacto educacional, tendo em vista também os resultados deles em relação ao PISA internacional. Quer dizer, todos os países estão lá no pé da Europa, então eles estão apavorados, os espanhóis. Exatamente. E do Brasil, eu acho que nós também estamos nessa circunstância. Nós estamos desenvolvendo economicamente, e desenvolvendo economicamente, mas não educacionalmente. E isso, a longo prazo, traz um problema muito grande. Então, acho que esse pacto da sociedade e o governo, Estado, não governos ABC que muda de 4 em 4 anos. O Estado. O Estado brasileiro. Nós precisamos de um pacto para melhorar a educação, pelo menos a médio prazo, se não a curto prazo. Nós estamos desperdiçando os talentos, porque talentos não vêm prontos, talentos são formados na escola básica. E nós estamos desperdiçando isso com nossas crianças e jovens por conta de uma políticas públicas que valorize todas as circunstâncias que estão presentes na educação. E certamente o fator professor tem uma centralidade muito grande. É o protagonista, um dos protagonistas principais, além, claro, do próprio aluno que chega lá. Porque hoje os jovens não querem mais dar aula porque não tem uma carreira bacana para seguir, não se sentem atraídos, vamos dizer, para essa carreira. Né? E em outros países nós estamos percebendo um movimento contrário, valorizando de uma forma muito grande. Também deve ter passado por situação semelhante. Semelhante. Singapura fez isso, Coreia fez isso. Quer dizer, então, a valorização do professor é fundamental, porque a educação está se tornando cada vez mais complexa. Então, já preparar-se para dar aulas, quer dizer, o professor, a formação, seja inicial ou continuada, é complexa hoje, tendo em vista a diversidade dos alunos, a complexidade do próprio mundo hoje, da civilização. E para isso nós precisamos de os melhores quadros para isso. E nós não estamos atraindo, muito pelo contrário, nós estamos quase que afugentando os bons quadros para a educação. Está aí a questão para pensar. Obrigado pela sua presença aqui na Univesp TV, obrigado pelas suas informações, sua sabedoria. Muito obrigada, eu que agradeço. A gente faz um intervalo rápido, daqui a pouquinho a gente volta. Até já.